Não importa se a tua paternidade terrena foi quebrada. Talvez o teu pai não foi o melhor pai do mundo nessa terra. Ou talvez ele foi o melhor pai do mundo para você. Entenda que Deus, ele surpreende, ele supera, ele é superior a tudo isso. Porque você tem um pai. E esse pai te ama, esse pai me ama, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Amós. Capítulo 3 do profeta Amós. Capítulo 3, verso 7. Amós 3, 7. Velho Testamento, considerado o profeta menor. Menor porque tem um volume literário curto. Vai dizer assim a palavra de Deus: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Repita comigo: profetas. Querido Jesus, essa é a tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para ministrar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Abaixa o fundo para mim. Deixa o fundo bem suave. Isso. Pela primeira vez eu subi ao altar hoje, aqui nessa igreja, com duas mensagens. Eu não sabia qual eu iria pregar. Eu já tive mensagem, eu falava, essa é domingo, semana que vem é essa, na outra é essa. Mas hoje eu subi com duas, eu não sabia qual eu iria pregar. Eu olhei e eu falei assim: Deus, de acordo com o público, de acordo com as pessoas, o Senhor ministre qual mensagem eu vou pregar. E eu estou com isso o dia todo, não sabia qual ia pregar. Olhei as duas, revirei, voltei a ver. Ontem eu estava aqui também, Deus falou algo no meu coração. E essa mensagem, ela começou a ser produzida, essa que eu vou pregar agora, na sexta-feira, quando eu e Ju fomos para a consagração, a irmã Maria, a gente foi conversando no carro sobre algo que eu e Josué tinha falado, sobre o espírito de engano, sobre o espírito de falsa profecia, falso profeta, e etc. Conversávamos sobre isso. E, por incrível que pareça, nós tivemos uma experiência com um falso profeta após a nossa conversa. E isso para nós foi muito bom, porque eu entendo que Deus nos preparou antes da experiência. Isso foi muito bom para a gente entender todo o cenário. E isso é ótimo para entender como que está o mundo lá fora. O mundo está num alto nível de perdição. Para você ter uma ideia, quando os discípulos... Já vou voltar para o texto, tá? Fique tranquilo que o texto vai... Eu vou voltar. Eu não sou um pregador que abre a Bíblia e vai para outro lugar, não. Eu volto no texto. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, não precisa pôr, eu vou voltar aqui no texto. Os discípulos chegam para ele, irmã Maria, e falam assim: Senhor, qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus responde dizendo assim: cuidado para ninguém vos enganar, porque nos últimos dias virão muitos em meu nome e virão muitos falsos profetas. O sinal dos últimos tempos é o falso profeta. O falso profeta foi a primeira evidência que Jesus disse que seria o sinal dos últimos dias. As pessoas estão vivendo em um cenário que eu ouvi uma frase, ou eu li, que disse o seguinte: a internet é uma bênção, mas a internet tem dado muita voz
para quem Deus nunca comunicou nada. Você consegue entender o que é isso? Você abre o Instagram, tem alguém lá falando coisa boa, e também tem alguém falando abobrinha. Você entra no TikTok, o que mais tem é gente fazendo live de profecia. Tu manda um pix, recebe uma profecia. E o povo ama isso. E isso dá dinheiro. Você acredita que dá dinheiro? Eu fico olhando isso e falo, é uma babaquice. É uma cambada de crente que quer alguém para dizer algo para ela. Ela está disposta a pagar um pix para uma pessoa que ela não sabe a vida, não sabe como é o relacionamento, casamento, ministério, vida com Deus, simplesmente para lançar qualquer coisa para ela, ela abraça aquilo ali como se fosse verdade absoluta. Isso é espírito de adivinhação. Não é espírito de profeta, não é profecia. Sinal dos últimos tempos é o espírito de engano. Eu estava vendo hoje o apóstolo Maldonato, de Miami, eu acompanho ele contando, que certa vez foi uma pessoa na igreja dele por indicação. Ele falou, um amigo me indicou. Eu não trago ninguém na igreja que é indicação de amigo, ele contando. Ele falou, mas um amigo me indicou e eu trouxe aquele homem aqui. E o homem era profeta, se dizia profeta. O homem foi lá e falou assim, placa tal, CPF tal, final do telefone tal, vem aqui. E tinha alguém justamente com todas aquelas características. Ele falou que a igreja dele ficou, uau, esse homem é um profeta, esse homem é um homem de Deus. E olha que é uma igreja acostumada a ver milagres. Foi na igreja dele que cresceu os seios da mulher agora no culto. Sei lá, um mês e pouco atrás. A mulher não tinha peito, o peito cresceu no culto. A outra estava ultrassom, sem útero, cresceu o útero. Ele teve em São Paulo semana passada no culto. A mulher tinha um vazio na barriga, que tinha feito uma operação de uma vesícula. Na hora da oração, e cresceu uma vesícula. Foram fazer ultrassom e tudo na hora. E olha que é uma igreja acostumada com palavra, o cara é mestre. É uma pessoa que eu oro a Deus, pedindo para Deus me dar o mesmo que deu a ele. São referências para mim. E esse homem foi na igreja dele e falou tudo. E ele sentado, na hora ele falou assim, Deus, isso aí não vem do Senhor não. Eu não estou em paz com isso não, Deus. E a igreja maravilhada por ver a revelação, aqueles detalhes, ele falou, não é Deus. Passou 3 meses, chegou a notícia que aquele homem estava envolvido num relacionamento homossexual. Mas estava no altar. É isso, é aquilo outro. Só que o que acontece? Jesus, ele fala que teria os falsos profetas. Mas para ter o falso tem que ter o verdadeiro, concorda comigo? Esse tênis aqui, ele é um tênis Olímpicos. Para ter uma réplica do Olímpicos tem que ter o verdadeiro para se espelhar. Então o mundo pode continuar apresentando o falso, mas eu sei que o nosso Deus, ele tem os verdadeiros. E eu não posso rejeitar toda a profecia porque tem um falso. Eu ouvi uma explicação também de outro que eu me espelho. Eu achei linda essa ilustração. Por exemplo, alguém tem alguma nota de dinheiro aí para me emprestar? Qualquer nota que seja. Tem? Vou devolver, pode ficar tranquilo. Pastor por aí tem má fama, mas eu devolvo, tá? Eu trabalho para a glória de Deus. Uma nota para me emprestar. É de quanto? 20? Beleza. Você acha que alguém faz nota falsa de 20? Sim ou não, gente? Sim, alguém faz nota falsa de 20. Alguém já pegou aqui uma nota falsa de 20? Já pegou? Alguém pegou? Eu já peguei nota falsa, se não me engano, acho que foi de 50 uma vez, ou foi de 100. Mas vamos supor que eu tivesse pego uma nota falsa de 20. Fui lá, alguém comprei alguma coisa, alguém me pagou, veio uma nota falsa de 20. Eu olhei a nota falsa de 20, eu fiquei com raiva da nota falsa de 20, eu rasgo a nota falsa de 20 e jogo fora.
Toda nota de 20 que aparecer, eu devo rasgar e jogar fora? Mas por que a gente, quando ouve falar de profeta, por saber que tem falso profeta, toda a profecia nós acabamos rejeitando? A mesma coisa o exemplo do dinheiro. Eu não vou rasgar toda a nota falsa, não vou rasgar toda a nota de 20 que aparecer, porque um dia eu tive uma experiência com uma falsa. Seria ou não seria burrice isso? A falsa eu rejeito, e a verdadeira eu continuo dando o valor que ela tem. Estou devolvendo, hein? Filma aí, ó. Então você percebe que a gente acaba criando rejeições a determinadas coisas porque um dia teve uma falsa. E a gente começa a não acreditar mais na profecia. Profecia não é isso que a gente vê por aí. Muita coisa que a gente vê por aí é revelamento. Não é nem revelação, é revelamento. Por exemplo, vou citar os fatos. Sexta-feira conversávamos sobre o falso profeta, sobre o falso mestre, sobre o falso ensinamento. Entramos no carro, conversamos sobre isso, chegamos na consagração. Chegou lá, tinha segunda vez que eu tenho um problema na consagração. Uma vez foi com um homem que falou uma besteira, depois eu preguei e fui lá corrigir, tive a liberdade. E agora, novamente, quando eu pregar, terei que corrigir, porque alguém falou uma besteira. Aí esse homem, no final, ele iria pregar. E, pelo que eu percebi, ele se acha o quarto da Trindade. E na hora de pregar, ele não pregou, não abriu Bíblia, fez uma confusão danada, uma bagunça danada, e saiu entregando o revelamento para todo mundo. Não aceitou nem que a mulher orasse por ele. Uma figura, um coitado para a glória de Deus. E aquele homem mirou na minha esposa, que tinha cantado, tinha acontecido algo extraordinário. E ele falou assim, para tu ver a falsa profecia. Ele falou assim: você tem que ouvir mais seu marido, você tem que parar de briga. Alguém vê a gente brigando? Eu costumo dizer que eu não posso nem contar para as pessoas que meu casamento é perfeito, que as pessoas duvidam. Aí eu olhei assim. Aí ele falou: você não para de contar as coisas para tua família. Família, depois que você casa, a tua família é teu marido. Minha sogra está a 2.000 quilômetros, gente. Como que aquilo ali? Aí Ju queria falar, eu falei: não vamos falar em respeito à irmã Maria, deixa quieto, todo mundo conhece a gente, amém. Depois eu fui, conversei com a irmã Maria, ela que dirige lá a consagração. Então você percebe que o falso profeta, ele se enfia no meio do povo de Deus. Aí as pessoas começam a olhar e falar assim: opa, eu não acredito mais nisso. Eu não vivo mais isso. Profecia não é de Deus. Isso aí é tudo palhaçada. As pessoas começam a duvidar. Agora eu quero entrar no texto. Por que o diabo faz essa bagunça toda? Para que a gente não viva o que acabamos de ler no texto. O texto diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se Deus sempre vai fazer alguma coisa, ele revela aos profetas, o que o diabo faz? Ele fala: vamos corromper o ministério profético. Porque o ministério profético corrompido, as pessoas não acreditam, e por não acreditar não vão viver o que Deus tem preparado para nós. Se Deus não faz coisa alguma, Pietro, sem revelar aos profetas, e se eu não acredito no profeta, se eu não acredito no profético, o que vai acontecer? Tem muita coisa que Deus já falou para a gente que ia fazer, tem muita coisa que Deus já botou no teu coração que Ele vai fazer na tua vida, mas como você ainda não viveu e não vive o profético, aquilo não vai se materializar. É como se eu imaginasse um projeto que está pronto. Imagina uma construção na prefeitura. Hoje é fundamento, tá? Se você aprender isso, muita coisa vai mudar. Imagina que você tem um projeto de uma casa. Teu projeto está guardadinho lá na prefeitura. Está lá no arquivo municipal, não sei onde que ficaria isso. Secretaria de Obras, está lá guardado. Aquele projeto já foi autorizado,
Aquele projeto já foi liberado, mas enquanto o pedreiro, o engenheiro, a equipe não pegar aquilo e não começar a executar, não vai deixar de ser apenas um projeto no papel. Tem muita coisa que já era para estar pronta na tua vida, andando na tua vida, mas ainda não andou porque você não abre a boca para profetizar. Para falar, Deus me deu, vai acontecer, eu vou viver isso. Só que a gente acaba não vivendo o profético por causa dos mentirosos, dos enganadores. Por exemplo, você chega no TikTok, você vai lá ver uma live, você vai ver tanta mentira, tanta enrolação, tanta enganação, que você fala, o profético não existe. O profético não é real. E você acaba vivendo uma vida onde você não exercita o poder da vida e da morte que está na língua. Lembra que o apóstolo Tiago fala? Que a vida e a morte está no poder da língua. Às vezes falta a gente olhar para determinadas situações e falar assim, ó, Deus já disse que vai acontecer. E a gente precisa começar a profetizar. Eu tenho que olhar e começar a profetizar. Deus vai me dar um casal para ficar nessa recepção e ver quem chega na igreja. É profetizar. Deus vai trazer um músico que vai colocar aqui para nos ajudar. É profetizar. Nós vamos comprar instrumentos para tocar o louvor para Deus. É abrir a boca e profetizar. A gente aceita toda a palavra contrária que vem sobre a gente. Se bobear você aqui mesmo, você carrega uma palavra contrária. Um dia alguém me disse que eu ia viver assim. Aí a pessoa recebe aquilo. Tem gente que fala, pastor, minha mãe disse que eu ia passar por isso, eu estou passando por tudo isso. Minha mãe disse que eu ia viver na miséria. Minha avó falou que eu não valia nada. E a pessoa agarra aquilo, uma palavra contrária, ela deixa entrar dentro do coração, germinar. Enquanto que na própria boca dela tinha o poder para quebrar toda e qualquer palavra contrária sobre ela. Mas por quê? Porque não bota em exercício o profético. Abrir a boca e dizer, na minha casa Deus está fazendo um milagre. Abrir a boca e dizer, a minha empresa vai prosperar em nome de Jesus. Você não precisa esperar alguém para abrir a boca para você. Porque se você carrega o Espírito de Deus, o profético está sobre você. Sabia que todo profeta no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós só vamos ver um profeta que surge ali no cenário. Depois Paulo fala sobre o ministério profético. Não vamos misturar aqui por enquanto, para não confundir sua cabeça. Mas todo profeta no Antigo Testamento, ele fazia parte da classe que recebia o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era para reis, sacerdotes e profetas. Teve um período que foi para os juízes. Quem lembra disso? Depois o juiz foi substituído pelo rei, então passou a ficar sobre o rei. O que era um profeta? Era alguém que era tomado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus libera o Espírito Santo sobre nós, todos passaram a ser cheios do Espírito Santo, sim ou não? Você tem o Espírito Santo de Deus? Não, né? Não tem? Tem? Então fala! Quem tem o Espírito Santo de Deus? Eu! Então o profético está sobre você. Você tem o mesmo Espírito que o profeta tinha lá no Velho Testamento. Você tem o mesmo Espírito sobre você que Elias tinha sobre ele. Você tem sobre você o mesmo Espírito que o profeta Isaías tinha sobre ele. Você tem sobre você o mesmo Espírito que o Eliseu tinha sobre ele. Eliseu, ele abria a boca, Elias abria a boca, Elias falou, não vai chover. E o que aconteceu, gente? Não choveu. Então nós temos que passar a exercer o profético. Temos que começar a olhar para as situações e declarar milagres naquilo ali. O meu filho está me dando dor de cabeça. Você vai abrir sua boca e você vai falar assim, ó.
Na minha casa, o meu filho, a partir de hoje, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quando você abrir a tua boca, o profético vai se materializar. Você vai chegar para o teu casamento. Chega para tua mulher está te perturbando. Em nome de Jesus, você vai ser uma bênção, mulher. Em nome de Jesus, marido, você vai ser uma bênção. Abre a boca e materializa o profético. Empresa, chega amanhã na tua empresa e bota o pé. Empresa, eu estou te dando uma ordem em nome de Jesus. O negócio aqui agora mudou, tá? Estou te dando uma ordem em nome de Jesus. Funcionários, mais mesas, mais cadeiras, mais clientes. Começa a profetizar. Por quê? Deus não fará coisa alguma sem revelar. Ele começa a mostrar para você. Talvez já é um sonho que está gerando em você. Tem vezes que dentro da gente começa a gerar alguns sonhos que a gente fala assim, mas isso é coisa da minha cabeça. Será que Deus vai fazer isso? Ah, não, acho que não. Aí a gente duvida, não coloca para fora, o que acontece? Não realiza, porque a gente não exerce o profético. Mas é muito fácil para a gente exercer, sabe o quê? O contra-profético. Ah, Deus não vai fazer mesmo não. Ah, não vai acontecer mesmo não. Ah, eu duvido isso dar certo. Quem aqui já falou isso? A gente prefere usar o nosso poder da língua para o contrário, em vez de usar para o bom, em vez de usar para o certo. Tem muita coisa que ainda não saiu do papel, porque a gente não declara. Não estou falando de autoajuda não, tá? Não estou falando de coach. Estou falando de palavra. Se o profeta tinha o espírito que eu carrego, que você carrega, qual é a diferença? É igual você pegar um carro. A mesma gasolina que está no teu carro, está no meu carro. Não é a mesma coisa? Não é o mesmo combustível? O mesmo combustível que estava sobre eles, está sobre nós. E sobre nós, mais ainda. Porque a nossa dívida já foi paga, não estamos mais no jugo da lei. A Bíblia diz, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Por que a gente não está fazendo proeza? Não conhece o próprio Deus. Por que eu falo tanto que você tem que orar, que você tem que pôr as mãos? Por que eu acredito tanto que Deus faz milagre? Porque eu não quero viver sem conhecer o meu Deus. Chega de viver a Bíblia de história, gente. O povo está vivendo um evangelho de historinha. Entra em culto após culto e a Bíblia como história. A gente teve com um rapaz, ele é advogado. Ele teve uma oportunidade de falar algo, ele falou assim, eu leio a Bíblia e tudo que eu leio eu duvido, mas eu continuo lendo. Olha isso, lê a Bíblia duvidando. Olha o nível que as coisas estão por aí. Eu não esqueço uma frase que meu professor falou. Tem gente que duvida que Jonas foi engolido por um peixe. Mas se tivesse escrito que ele foi engolido por uma sardinha, eu continuava acreditando. Precisamos ter essa fé inabalável. Precisamos restaurar isso. Eu estou cansado de pregar para crente que Deus faz milagre. Porque é crente que não duvida. É crente que duvida, é crente que não acredita. A gente não pode viver esse evangelho de achar que um culto é só ir ali, cantar 3 músicas, ouvir uma palavra às vezes, 90% das vezes coach, sair dali motivado e no outro dia tá deprimido, tudo de novo. Eu tenho que viver uma vida onde o Espírito Santo está borbulhando dentro de mim. Eu tenho que viver uma vida que eu sinta desejo da presença, eu sinta vontade de estar com Ele. Eu abro a minha boca, está tudo difícil, estou na luta, mas eu vou dizer, o meu Deus é poderoso, Ele vai agir, essa sentença vai ser revogada, essa prova vai ser vencida, esse deserto vai ser passado. Eu tenho que materializar a fé, gente. Eu já disse para Deus que eu agora só choro para Ele. E para adorar, minhas lágrimas agora vão ser de adoração.
Não choro mais de raiva, não choro mais de murmuração, não choro mais de tristeza e não choro nem de dor. Se for para mim chorar é para glorificar o nome dele. Se for para mim abrir a minha boca é para dizer que ele é santo, não para murmurar. Se for para abrir a minha boca é para profetizar. Porque algo tem que mudar. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Então, os últimos tempos, ele vai passar por uma oscilação. O que os últimos tempos eles vão provocar? Ele vai provocar uma apostasia muito grande. O que é a apostasia? É desistir da fé. É a pessoa que fala assim, eu não quero mais, eu cansei. Se você pegar qualquer pesquisa, você vai perceber que tem a mesma quantidade ou mais fora do que dentro da igreja. O que significa? Se você chegar em qualquer bar agora, você vai encontrar alguém que um dia esteve aqui, ou no meu lugar, ou no teu lugar. Abandonaram a fé. Apostasia das costas, das costas para a fé. E sem contar os que estão vivendo no engano. Porque o diabo ele mudou a estratégia. Eu falo isso há anos. Anos eu ensino isso. Tanto que eu nem lembro quando eu tive essa revelação. Parece que ela é algo que me acompanhou sempre. O diabo ele mudou a estratégia. O que o diabo faz? Antigamente, a primeira coisa que o diabo fazia era arrancar alguém da igreja e levar para o mundo. No entanto, que a gente via às vezes a pessoa que estava na igreja só andava de calça, religiosidade, amém, mas era um padrão, só andava de calça. Quando ele se desviava, tu via ele na rua de bermuda. Tu já sabia, opa, desviou? Não é mais que um exemplo, tá? Não prego isso. Ou então tu via a pessoa todo domingo indo para a igreja e depois no domingo tu via ela na porta de um bar. Era característica, a pessoa desviou, ela mudava totalmente. Aí o que o diabo faz? Vamos mudar isso. Porque quando alguém se desviava, vamos dar um exemplo. Eu me desvio, abandonei, chutei o pau da barraca, não quero mais saber. Felipe vai falar assim, cadê o pastor? Minha esposa vai dizer, se desviou, chutou o pau da barraca. Felipe vai lá em casa, aí ele prega para mim e fala, pastor, não, vamos voltar para a igreja, voltar para Jesus, volta a servir a Deus. Aí talvez o Eric vai falar, pastor, volta. A Ló vai mandar mensagem, que houve, pastor? O Pietro talvez vai ligar, que houve? As pessoas vão procurar. Porque ele se desviou e todo mundo sabe que desviou. Vamos atrás para resgatar. Aí a estratégia do diabo, ela muda. O diabo fala assim, vamos desviar, mas vamos deixar ele ali dentro ainda. Vamos desviar, mas vamos deixar ele no altar ainda. Vamos desviar, mas vamos deixar ele ainda com cargo. Vamos desviar, mas vamos deixar ele fingindo. Porque se ninguém sabe, ninguém vai tratar. O diabo ele começa a ocultar as coisas. Se a gente for olhar o que tem de crente desviado essa hora, sentado, ouvindo uma palavra, não está no gibi. Se a gente for contar o que tem de desviado essa hora, em cima de um altar pregando, não está no gibi. O que tem de desviado, talvez sentado naquelas poltronas, não está nos registros. Porque vamos deixar desviado, mas ainda dentro. Vamos deixar desviado, mas ainda no meio. Não vamos mostrar que a gente arrancou. É aquele desviado que está ali escondidinho. E amanhã ele continua roubando, continua bebendo, continua se drogando. E na quarta-feira, na quinta, ele está na igreja de novo, está no ensaio, está na escala. No domingo está lá de novo. Talvez está pregando, talvez está fazendo... Às vezes até posta lá no Instagram. Deus é tudo, Deus é vida, Deus é mais. Mas e por dentro? Tudo oculto e escondido. A estratégia do diabo para os últimos tempos é trazer engano e mentira.
Você confiaria você ir para um hospital e ser atendido por um falso médico? Você deitaria na maca para ser operado por um falso cirurgião? Eu não confiaria. E olha que estamos falando de uma vida. Imagina confiar uma eternidade a um falso mestre, a um falso profeta. Tem gente confiando a vida espiritual a falso profeta. Tem gente entregando a sua família na mão de falso profeta. O mesmo risco que tem você entregar a tua vida na mão de um cirurgião, o risco pior ainda é você entregar a tua vida para ser pastoreada por um falso profeta. Característica de um falso profeta: ele nunca vai entrar em 3 assuntos, eu já falei isso aqui. Um falso profeta, ele nunca vai pregar sobre o Espírito Santo. Um falso profeta, ele nunca vai pregar sobre arrebatamento. E um falso profeta nunca vai pregar sobre avivamento. Espírito Santo, não tem como você abrir a boca dele sem você conhecer ele. O Espírito Santo não tem como ele se manifestar se você não o conhece. Arrebatamento. Quem prega arrebatamento sempre vai pregar renúncia. O falso profeta nunca vai pregar renúncia. Quem prega avivamento sempre vai pregar santidade. Um falso profeta nunca vai pregar santidade. Então, fácil você reconhece um falso profeta. Ele não prega esses 3 assuntos. Você pode olhar qualquer um. Se você falar, eu tenho dúvida se esse homem é de Deus, você vai ver que esses 3 assuntos não vão estar na boca dele. O primeiro assunto que vai estar na boca dele é que você é maravilhoso, especial e é um vencedor. Ele vai dizer, não, continua do mesmo jeito. Você vai vencer, você é isso, você é aquilo outro. Não existe bênção sem renúncia. Não existe bênção sem conserto. Deus não tem prioridade em te abençoar enquanto a tua alma tem risco do inferno. A salvação é a prioridade na boca de um profeta. Outra coisa que ele vai dizer é que o teu bolso cabe mais. Só tem isso, vamos melhorar. Por exemplo, se Jesus ele chegasse diante de um falso profeta. Quem foi o profeta que deu destino para Jesus? Quem lembra? João Batista foi o profeta na vida de Jesus. Se João Batista fosse um falso profeta, João Batista ia dizer, Jesus, com que você trabalha? Jesus ia falar, sou carpinteiro. Ele ia falar, então vamos fazer o seguinte, você tem que vender mais móveis. Porque o falso profeta ia dar para Jesus em cima daquilo que Jesus já fazia. Jesus era carpinteiro. O falso profeta ia falar, você agora está fazendo o quê? Está fazendo só na Judéia? Vamos ampliar para você também vender para Samaria. Vamos abrir uma franquia, você agora vai começar a atender. Vamos montar um curso para você ensinar outros a ser carpinteiro. Porque o falso profeta, ele vai apenas te dar um destino raso e terreno. Mas quando João vê Jesus, João fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque o verdadeiro profeta, ele te dá o destino do céu. Aí você vê a diferença que faz você ter um profeta na tua vida. Ou você ser um profeta verdadeiro na vida de alguém. Ou você ser um próprio profeta na sua casa, para a sua família. É você apontar um destino. Minha filha é uma bênção em nome de Jesus. Minha mulher é uma bênção em nome de Jesus. A minha família é uma bênção em nome de Jesus. Começa a abrir a boca para profetizar o que Deus colocou no teu coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa vai ser cheia do Espírito. Essa igreja vai ser cheia de gente que quer o verdadeiro evangelho. Vou abrir minha boca. Eu vou profetizar. Quem passar por essas portas vai ter uma vida de avivamento. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir para curar através de vocês. A mesma unção vai ser derramada. Você vai botar a mão no paralítico, ele vai ser curado. Você vai botar a mão no câncer, o câncer vai ser queimado e arrancado. Demônios vão sair.
Ezequiel, tu vai chegar lá no quarto, tu vai falar, demônio que tem se manifestado aqui, acabou para você. Você vai abrir a boca e o profético vai acontecer. É abrir a boca, é declarar o nome de Jesus. Só que a gente abre a boca para falar o negativo. Ah, não tem mais jeito. Não tem mais jeito é por Satanás. Em nome de Jesus aqui tem jeito. Coloca para mim um texto. 1 Reis 17:1. É o texto que vai falar de Elias. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. O Elias estava diante da face de quem, gente? De Deus. Um profeta, ele sempre vai buscar refúgio em Deus. Você quer viver o sobrenatural, é buscar refúgio em Deus. É não viver sem Deus. É não aceitar viver sem intimidade com Deus. É aprender o que é bom. Sabia que é necessário a gente aprender o que é bom? Eu e Ju ontem estávamos vendo o apóstolo Pedro Medina. E o apóstolo Pedro Medina estava contando o que ele aprendeu com o Maldonato, que é o pastor dele. Maldonato virou para ele e falou assim: Pedro, toda vez quando você for fazer uma cruzada de milagres, antes da cruzada, fique 2 horas orando em línguas. Ajoelhe e fique orando em línguas. Ele aprendeu com o pastor dele, ele ensinou e estava passando para a gente. Aí você olha, eu olhei aquilo e falei, tá aí um segredo, tá aí uma chave. Quero ver coisas mudar, vou começar a ficar 2 horas orando em línguas. Vim para cá hoje, ajoelhei e fiquei orando em línguas 2 horas. Porque o que é bom, a gente absorve e aprende. Opa, o pastor está fazendo isso para buscar Deus, eu vou fazer. John Arnold fala que o Espírito Santo falou para ele, eu vou te usar, eu vou te encher, mas eu quero as suas manhãs para mim. Eu falei, opa, se esse homem dedicou as manhãs dele para Deus, eu vou dedicar a minha também. Então toma aqui, Deus, toma minhas manhãs. A gente tem que olhar o que é bom, absorver e falar, eu vou botar isso em prática. Se deu certo com ele, vai dar comigo. Se Deus se manifestou com ele assim, comigo vai se manifestar também. Temos que olhar o que dá certo. Temos que olhar o que atrai a presença de Deus. Temos que ter uma fome por Deus. Tem que ter um desejo. Eu não posso me conformar em viver um evangelho de história. Jesus, ele sempre dizia, o evangelho do reino. Você consegue ver a diferença do evangelho do reino? O que significa evangelho, gente? Quem lembra? Boas? Não fica com medo. Às vezes eu boto medo, né? Eu sei que eu boto medo às vezes. Eu gosto de fazer isso. Evangelho do reino. Evangelho significa boas novas. Se evangelho significa boas novas, Jesus fala de evangelho do reino, também tem o evangelho da terra, sabia? Porque evangelho significa boas novas. Eu posso trazer boas novas da terra para você. Concorda comigo? Eu posso chegar para você, tu vai comer o melhor dessa terra. Você nasceu para ser um campeão. Vai lá, você vai ganhar dinheiro. Boas novas da terra. Mas Jesus, ele fala sobre o evangelho do reino. O evangelho do reino é diferente. Não confunda o evangelho. Tem muita gente pregando o evangelho da terra. O evangelho da terra também anima. O evangelho da terra também motiva, irmã Maria. Só que eu abri essas portas para pregar o evangelho do reino. O evangelho do reino é salvação, é santificação. O evangelho do reino é milagre, é poder, é ousadia do Espírito Santo, é presença, é glória, é mudança. Só que o evangelho do reino também é vida abundante. Mas ele não é só vida abundante. O evangelho do reino, ele é completo. Às vezes a gente fala, mas o evangelho do reino é só cajadada. Não.
O evangelho do reino é completo. O evangelho da terra, ele só aborda uma coisa, enquanto que o do reino, ele aborda essa coisa e as demais. O evangelho do reino, ele tem prosperidade? Tem. O evangelho do reino, ele tem vida abundante? Tem. O evangelho do reino também tem carro novo? Tem. Também tem vida próspera? Tem. Também tem empresa? Tem. Mas isso é apenas uma aba, é apenas uma página. Ele tem muito mais. E tem gente se conformando apenas com uma página do evangelho, enquanto era para estar vivendo a plenitude do evangelho. Porque o evangelho da terra, ele vai te dar um carro, por exemplo. Ele vai te dar, talvez, uma motivação, mas ele não vai te dar o mais importante, que é o arrebatamento. Gente, nós estamos aqui por causa de um único motivo: arrebatamento. Eu não me converti apenas para sarar as depressões, os medos, as frustrações que eu tinha, não. Eu me converti para ir morar no céu. Eu me converti porque eu sonho em ver um dia o céu se abrir. E Jesus fala: vinde bendito de meu Pai. A maior meta da minha vida é ser arrebatado pelo Espírito. E se eu não tenho essa fé, gente, se eu não tenho essa esperança, sabe o que vai acontecer? Eu desisto fácil. Você sabia que se hoje, vamos dar um exemplo, sei lá, que o pastor ganhasse uma herança muito grande, ganhasse uma herança multibilionária, eu chegaria para você e eu falaria assim, ó, vou dar, vamos pegar aqui o nível dos nossos carros. Eu olharia e falaria, ó, cada um tem um carro aqui, nossos carros aqui estão na faixa de 100 mil, sei lá, cada carro, por aí. Se eu desse para cada um carro de 150 mil reais, daqui 2 meses, 3 meses, você ia estar querendo um carro de 200. Você falaria assim, não saciou, eu quero um de 200. Se eu desse para cada um uma casa em qualquer lugar aqui de Bombinhas, daqui 2 meses, 3 meses, você ia querer uma cobertura, porque aquela casa não ia saciar, você ia querer uma cobertura na frente da praia. Você ia ter a cobertura na frente da praia, daqui a pouco você fala, não, eu quero uma em Balneário, na maior torre que tem. Daqui a pouco você fala, não, não basta isso aqui, eu quero fora, eu quero em Nova York. Porque a fome do consumo do homem, ela nunca para. Você vai querer outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então o evangelho da terra, ele vai fazer isso. Ele te coloca na rodinha do ramo, e você sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e nunca sacia. Enquanto que o evangelho do reino, ele te faz uma promessa. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei para te buscar. O evangelho do reino, ele gera em nós uma expectativa que a traça não corrompe, que o ferrugem não corrompe, que o homem não consegue destruir. Então isso tem que arder dentro de mim. E por isso que o Satanás, ele está agindo em todas as áreas. Porque ele sabe que o tempo dele está contado. Eu estava ouvindo uma história, não sei se é fato, mas essa história, eu confesso que ela arrancou lágrimas de mim. 3 grandes profetas, quem falou foi uma pessoa que conhece do assunto, um homem de nível mundial, ele contando, que 3 grandes profetas, um da Ásia, um da África e um norte-americano, os 3 vieram com a mesma profecia. Os 3 dizem que foram tomados por Deus. Logo, logo isso vai estar circulando bastante por aí. Os 3 dizem que foram tomados por Deus, embora não estivessem juntos, profetizaram a mesma coisa, falaram a mesma coisa. Igualzinho. Dizem que foram arrebatados e chegaram nos céus e viram uma assembleia, uma reunião. E nessa reunião, Jesus dizia:
que ainda estava deixando um tempo para a igreja se consertar. Porque se ele voltasse agora, muitos ficariam. Quando eu olhei, eu falei, a profecia ela tem sentido. Porque se você olhar o nível de evangelho, gente, tem pastor que enfia a cara na cerveja e vai pro pagode por aí. Isso não é normal. Tem homens que estão na igreja pregando e tem amante, isso não é normal. Tem pessoas que estão traindo suas esposas e no domingo está na igreja com a família. Entra, sai, normal. Isso não provoca dor, não provoca mudança, isso é normal. Pessoas adulterando, mentindo, roubando, se drogando e achando isso normal. Um amigo itinerante contando para mim que ele foi num local e lá estava tendo, acho que uma vigília, alguma coisa. Um dos pregadores foi no banheiro cheirar cocaína. E ele viu o cara cheirando. Porque ele disse que se ele cheirasse, ele chegava no altar, ele ia estourar tudo, ia romper tudo. Isso não é normal. Isso é apostasia, é sinal do final dos tempos. O que o diabo ele faz? Ele começa a entrar em diversas áreas. Porque ele sabe que o tempo dele está contado. Se o tempo dele está contado, ele começa a entrar em famílias para destruir famílias. E tem crente que não percebe quando é o diabo. Nem toda briga dentro de casa é porque é incompatibilidade de gênero, gente. Ah, minha mulher foi assim, eu fui criada assim. Nem toda briga dentro de casa é normal. Às vezes é o Satanás, e muitas vezes. Porque o Satanás quer destruir família. Uma família destruída nunca vai estar no altar, gente. Uma família destruída nunca vai estar entregando tudo para Deus. O diabo, ele vai pegando e minando em áreas para destruir. Ele começa a entrar na finança, ele começa a entrar na vida dos filhos, ele começa a entrar na escola, ele começa a entrar aonde ele vê uma oportunidade. Então, por isso que é necessário a gente abrir a nossa boca e começar a decretar bênção e vitória. Não como triunfalismo, mas estar diante da face de Deus. Porque se a gente estiver diante da face de Deus, Deus vai cumprir tudo que Ele tem para cumprir. E mais ainda, o céu. O Evangelho da Terra, ele vai dizer para você que você é um vencedor aqui e para aqui. Mas o Evangelho do Reino, ele traz o aqui e ele traz o mais importante, que é o céu. E Elias, ele diz assim, ó: perante cuja face estou. Estar diante da face de Deus é saber. É algo muito importante. Tem coisa que você não faz na frente de ninguém. É ou não é verdade? Não tem coisa que a gente não faz na frente de ninguém? Tem coisa que a gente falou, isso aqui eu não vou fazer na frente dos outros. Tem gente que comendo sozinho é uma coisa. Comendo na frente dos outros é todo requintado. Corta aqui, pega aqui, bota o garfinho aqui. Mas ele comendo em casa. Eu em casa, eu como de colher. Eu gosto de comer de colher. Mas quando eu for na casa dos outros, na frente do restaurante, eu vou comer de garfo. Bonitinho. Um exemplo. Mas em casa eu gosto de ficar à vontade. Estar diante da face de Deus é entender que você vai fazer o que agrada a Ele. Você fala assim, opa, eu não vou fazer isso porque Ele está vendo. Eu não vou fazer isso porque eu estou diante de uma autoridade. Eu estou diante do Rei. Eu estou diante do Senhor. Estar diante da face de Deus é controlar e guardar as tuas atitudes. Opa, eu estou diante de Deus, eu não vou xingar. Eu estou diante de Deus, eu não vou murmurar. Eu estou diante de Deus, eu não vou fazer isso. Estar diante da face de Deus é fazer o máximo para agradar a Ele. Você já viu pessoas que quando tem uma visita em casa, elas se comportam? Eu já cheguei em casa, que o casal estava quebrando o pau há 10 minutos antes de eu chegar.
Aí depois a gente vai conversando e vai vendo. Aconteceu a situação. Quando eu cheguei lá, gente, eu não percebi nada. Falei, nossa, como é que vocês estão bem, né? Aí fomos conversando, fazendo projeto de viagem, né? Falando de coisa, etc. Passou meia horinha. Pastor, não aguento mais essa mulher, não quero me separar, não. Botou tudo para fora. Mas quando chegou alguém ali, ele falou, opa, vou ficar aqui como se nada tivesse acontecendo. Com Deus, gente, nós temos que respeitar a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser respeitada. Deus tudo vê. Não adianta um dia eu vir na igreja e falar, Deus, me acompanha, fica comigo, toma meu coração, vem morar em mim, vem reinar em mim. Se Deus está contigo, lá fora Ele também vai ver o que você está fazendo. Amanhã, segunda-feira, Ele também vai ver. Eu tenho que olhar e falar, Ele está aqui, a presença dEle está aqui. Eu vou calar a boca, eu vou me controlar, eu vou me segurar, eu não vou cometer esse erro. Porque a face, o Deus cuja face estou. Para Elias profetizar, primeiro Elias disse como ele era, como ele se comportava, com quem ele andava. Aí depois que ele falou, ele disse, nem orvalho, nem chuva, nestes anos, segundo a minha palavra. Para Elias mostrar a autoridade dele, primeiro ele disse com quem ele andava. Sabe o que às vezes... O que está faltando a autoridade, às vezes, na nossa vida? Porque a gente não tem andado diante da face de Deus. Se eu não ando diante da face de Deus, a minha palavra cai no chão. Mas se eu estou andando diante de Deus, a minha palavra tem poder e tem valor. Porque Deus vai honrar a palavra de quem anda diante da face dele. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Se eu perguntasse aqui hoje, quem tem aqui uma maior dor ou uma maior necessidade? Por exemplo, eu tenho uma maior necessidade. Talvez a gente tenha uma lista, né? Você fala, pastor, tem 10 coisas na minha vida que eu queria que organizasse. Dessas 10, qual é o top 1? Pensa aí no teu top 1. Eu queria que isso se resolvesse. Eu quero que tal coisa ande. A gente vai profetizar sobre essa tal coisa. Por exemplo, se você fala assim, eu quero que o meu casamento fique em paz. É tua maior necessidade hoje, tu vai profetizar isso daí. Você vai falar, o meu casamento a partir de hoje é uma bênção em nome de Jesus. Você vai abrir a boca e vai profetizar isso. Talvez é o teu trabalho. Você vai falar assim, Deus, eu preciso de uma renda. Eu profetizo em nome de Jesus que eu vou ter uma renda que vai dar para pagar as coisas e viver bem. Talvez você está querendo um curso, um estudo. Eu profetizo esse curso. Talvez é o ministério, é o chamado. Eu profetizo. Você vai falar com autoridade em nome de Jesus. Você está vivendo diante da face de Deus? Está vivendo com Deus? Você está servindo a Deus? Deus tem compromisso, quem tem compromisso com Ele? Se você está servindo a Deus, você está agradando a Deus, está andando com Deus, está na face de Deus, você tem o poder para profetizar. Você tem o Espírito Santo de Deus, está na tua mão a tua bênção. A tua vitória ainda não ocorreu, porque você só duvida, só reclama e só murmura. Hoje nós vamos botar isso em prática. Pensa aí, a maior necessidade que você tem, não tem para você pensar. Você vai botar isso diante de Deus. Só que tem um detalhe. Se eu entregar, vamos dar um exemplo que o meu tablet ficou ruim. Eu levo lá na manutenção. Eu posso deixar na manutenção, o cara olhar, eu explicar o problema para ele, eu pegar de volta e levar para casa? Vai resolver alguma coisa? Eu tenho que deixar lá, deixar na mão dele, e agora eu só volto para receber a vitória. Só volto para pegar pronto. Tem problema que a gente entrega no altar e amanhã está dizendo que tem. Se eu entreguei, eu não tenho mais. Entendido? Vamos combinar isso? Vamos botar diante do altar e vamos profetizar. Tal coisa
vai acontecer. E agora acabou. Você não pega mais. Você não vai mais dizer que tem. Ai, meu casamento está em crise. Não, se você botou no altar, não está mais em crise. Ah, a minha vida financeira está ruim. Se você botou no altar, profetizou, aí andou diante de Deus, acabou. E vida financeira é mais complicada ainda, sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz assim, que quando eu dou dízimo, eu repreendo o devorador. Não diz que é quando é hora, é quando eu entrego. Aí eu entreguei. Pronto, o devorador já está repreendido. Aí agora eu profetizo a bênção. Mas as outras coisas é oração. O único que te envolve a entrega é dízimo e oferta, para ser abençoado. Não é orando que recebe dinheiro, é dizimando que se recebe. É outra história. Ah, mas pastor, eu tô com uma doença, eu entrego e eu profetizo. Corpo, você a partir de hoje é curado. Eu não tenho mais isso. Então eu não abro mais a boca para dizer que tem. Porque tem gente que tem prazer de falar que tem problema. Essa semana a menina na academia, ela estava na esteira rodando, ela abriu a perna, foi mexer no celular, depois ela voltou com a esteira rodando. Ah, eu tenho TDAH. A pessoa tem prazer de dizer que tem um problema. Não, eu não tenho isso, eu não tenho problema. Você vai parar de dizer que tem. Se você entregou na mão de Deus, tu não tem mais. Ou então você entregou e pegou escangalhado. Porque quando você deixa na mão de Deus, Deus já te entrega pronto e perfeito. Curado, sarado. É abrir a boca e falar. Deus fez, Deus restaurou, Deus cumpriu, Deus curou, Deus transformou. Tem que ter essa atitude. Pensou já no teu problema? Pensou na tua maior dor? Então agora você vai vir todo mundo aqui, Vem para cá.